Última questão, então. Vamos lá. Questão 8. Se você está vendo o vídeo agora, não pegou seu caderno ainda de questões, aí a escola entregou para vocês. Então, pega o caderno lá, gente, vamos acompanhar aqui, tá? Então, questão 8. Caiu 24ª edição, a AP 2019. Então, está dizendo assim, ó, considere as afirmações a seguir. Gente, essa questão aqui, eu vou para a pergunta, já vou para a pergunta a questão está fazendo, para quando eu explicar cada um desse aqui, a gente já colocar se tem proporcionalidade ou não, tá bom? Então, olha só, essa questão aí, ele vai perguntar lá no final, ó, existe esse A com H e E que é a mesma coisa que existe. Há proporcionalidade entre as grandezas envolvidas apenas nas afirmações. Então, ele está perguntando se existe proporcionalidade aqui nessa, ou nessa, ou nessa, ou nessa. Se existe, aonde que existe. Então, vamos analisar cada um, gente. A primeira aqui, eu fiz um desenho, né? Eu escrevi um pouquinho aqui, mas eu vou explicar. Então, no primeiro item aí que ele está pedindo para ver se existe proporcionalidade, então vamos ver, ó. Um pedreiro leva 1 hora, ó. Pedreiro é grandeza, gente. Pedreiro é grandeza, pode ser contado? Pode. Numa construção pode haver um pedreiro, pode haver vários pedreiros, então pode ser contado. Então, pedreiro é uma grandeza. Então, um pedreiro leva 1 hora para construir um muro. Gente, muro também é grandeza. Você pode fazer um muro de uma casa, 2 muros, dependendo, 3 muros, enfim, né? Um pedreiro leva 1 hora, aqui o tempo, ó, 1 hora. Um pedreiro leva 1 hora para construir um muro. Para construir 3 muros, considerando o mesmo ritmo de trabalho, ele levará 3 horas. Então, gente, ó, um pedreiro leva 1 hora para construir um muro. Para construir 3 muros, considerando o mesmo ritmo de trabalho, ele levará 3 horas para construir 3 muros. Gente, olha aqui a proporcionalidade, ó. Ele leva 1 hora para construir um muro. Se ele vai construir, está pedindo para construir, ó, para construir 3 muros, aqui, ó, 3 muros, ele quer 3. O que aconteceu aqui, ó? Em 1 hora ele constrói um muro. Agora, para construir 3 muros, ó, vezes 3, multiplicou, triplicou. Para construir 3 muros, ele vai demorar quanto? Ele vai demorar 3 horas. Existe proporcionalidade nessa? Existe. Se um muro ele constrói, né? Um muro ele constrói em 1 hora, 3 muros, 3 horas. Então ele leva 1 hora para construir cada muro. Então se ele fizesse 18 muros, ele ia demorar 18 horas. É lógico, considerando que ele leva o mesmo tempo para construir cada muro, tá, gente? Então aqui, ó. Sim, então nessa questãozinha, nesse item aí, existe proporcionalidade. 1 hora para construir um muro, né? 3 muros, 3 horas. Sim, existe. Existe proporcionalidade. Agora vamos ver para o segundo item. Um atleta percorre 12 quilômetros em 1 hora. Gente, distância, 12, ó, distância aqui em quilômetros. Distância é grandeza também, pode ser medido. Então vamos ler. Um atleta percorre 12 quilômetros em 1 hora. Olha o tempo, ó, em 1 hora. Ó. Então, ó, ele percorre 12 quilômetros gastando 1 hora. Vamos ver se tem proporcionalidade. Portanto, em 5 horas, olha aqui, já vou parar aqui, ó. Portanto, em 5 horas, olha só, vezes 5. Em 5 horas, daqui para cá, gente, ele quer saber agora 5 horas, ou seja, ele multiplicou por 5. Para ter proporcionalidade, gente, eu tenho que multiplicar esse 12 aqui por 5 também. Para ser na mesma proporção aqui, ó. Quintuplicou e aqui tem que quintuplicar. Então vamos ver se tem aqui, ó. Portanto, em 5 horas ele percorrerá 120 quilômetros? Não sei não. 12 vezes 5, ó, 12 vezes 5. 12 vezes 5 vai dar 5 vezes, vai dar 60. 60 quilômetros. Aí está dizendo que em 5 horas ele vai percorrer 120 quilômetros. Gente, então, ó,
nesse aqui não existe proporcionalidade. Não existe. Porque aí está dizendo que em 5 horas ele vai percorrer 120 km. Não é. Em 5 horas ele vai percorrer 5 vezes essa quantidade aqui, ó. Ou seja, 60. Só que aí não está 60, ele está falando que ele vai percorrer 120 km. Então, nesse item não existe proporcionalidade. Não existe. Se fosse 60 km, existiria, mas não é, ele está falando que é 120. Então, não existe proporcionalidade, tá bom? Terceiro item, então, agora, aqui, ó. Um automóvel em 1 hora percorre 80 km em velocidade constante. Então, já falou que a cada 1 hora ele percorre 80 km, certo? Tá. Mantendo a mesma velocidade depois de 3 horas. Então, ó, tá aqui. Depois de 3 horas, ele terá percorrido 240 km? Sim, né, gente? Depois aqui, ó, para cada hora que ele percorre, que ele anda, ele percorre 80 km após 3 horas. Então, é como se ele tivesse zerado. Zerou. Após 3 horas, ele vai andar quanto aqui, ó? 3 horas, após 3 horas, ou seja, multiplicou por 3. 3 horas, após 3 horas aqui, ó. 3 horas. Ele vai ter andado quanto aqui, ó? Também multiplicou por 3. 240. Após essas 3 horas, ele vai andar 240 km. Então, existe proporcionalidade nessa questão. Existe, sim. Após 3 horas, né? Certo? Olha lá. Quarta, então. Uma pessoa leu 2 livros na semana passada. Em 2 meses ela lerá 18 livros. Gente, essa questãozinha chatinha. Por quê? Ó? Uma pessoa leu 2 livros na semana passada. Uma semana, a gente tem que considerar que uma semana tem 7 dias. Então, ó, em 2 quantidades de livros que ela leu, 2 livros em uma semana, certo? Então, uma semana tem 7 dias. Então, olha só, a cada 3 dias e meio, ela lê um livro, certo? Então, olha aqui, cuidado, ó. Gente, uma semana tem 7 dias, ó. Ó o que eu vou fazer aqui, ó. Uma semana, né, ó, 7 dias. 7 dias. Certo? Quantidade de livros que ela leu em 7 dias foram 2. Então, se ela lesse um livro, eu dividi aqui por 2, ó. Dividi por 2. Gente, presta bem atenção. Aqui, gente, eu vou dividir por 2 também. Vai dar 3,5. Presta bem atenção nessa questão. Eu posso dividir também? Pode. Então, ou seja, ela demora 3 dias e meio para ler um livro, certo, gente? Então tá. Aí diz o seguinte, uma pessoa leu 2 livros na semana passada. Em 2 meses ela lerá 18 livros, gente. Em 2 meses. Agora aqui acontece o seguinte, ó. Um livro, quantidade de livros. Um livro ela lê em 3,5 dias. Olha o que vai acontecer agora, gente. Para ela ler 18 livros, ou seja, multiplicar por 18. Ó. 18, aqui, ó. Para ela ler 18 livros. Eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui, multiplicar por 18, ó. 18. Certo? Para saber se vai bater com esse 2 meses e 60 dias. Aqui tem que dar 60 dias. Vamos ver então 3,5 vezes 18. Ó. Então, 3,5 vezes 18. 8 vezes 5, 40. Sobe 4. 8 vezes 3, 24. Mais 4, 28. Aqui vai dar 35. Olha só, uma vírgulazinha. Então, ó, 63 dias. E não 60. 63 dias são mais de 2 meses.
Ou seja, não está na proporcionalidade aqui. Então, ó, não está. Um pouquinho mais chato esse aí, né? Então tá. Gente, vou explicar mais uma vez o que eu fiz aqui, ó. A quantidade de livros que ela leu são 2 livros em 7 dias. Eu queria saber quanto que ela lê em um livro. Quantos dias que ela leva para ler um livro. Então, ó, se ela leu 2 livros em 7 dias, um livro ela levou 3,5 dias. Então, eu já sei a quantidade de um, eu sei a quantidade de todos. Então, ela leva, gente, 3 dias e meio para ler um livro. Aí a questão estava falando assim, uma pessoa leu 2 livros na semana passada. Em 2 meses ela lerá 18 livros. 2 meses são 60 dias, né? Considerando 30 dias o mês. Então aqui, ó, se um livro ela lê em 3,5 dias, 18 livros, ou seja, multipliquei por 18, aqui eu tenho que multiplicar por 18. Então, para saber se são proporcionais, né, gente, na verdade, para saber se são proporcionais. Então, 3,5 vezes 18 deu 63 dias. E aí está falando que durou 2 meses, então não é isso. Então, essa questão aí, não são proporcionais, tá? Certo? Não são. Agora vamos lá. A proporcionalidade entre as grandezas envolvidas apenas nas afirmações. Gente, aonde que teve proporcionalidade? Na primeira e na terceira. Então, aí, primeira e terceira. Então, a letra B. Então, essa questãozinha, ó, letra B. Primeira e terceira. Tá? Então, letra B. Certo?